Queridos irmãos internautas que nos acompanham nesse instante, que o amor do Cristo nos ampare, nos acolha a todos, em mais esta noite em que nos voltamos às suas lições evangélicas. Quando pensamos na paz, esse valor extraordinário que nos é trazido nas mensagens do Cristo Jesus, porque toda a sua vida é uma vida para nos trazer mensagens de paz. No momento do seu nascimento, anjos celebravam a grande festa da união do céu e da terra, dizendo aos camponeses que circundavam ali a Belém da Natividade, a dizer paz na terra aos homens de boa vontade, ou paz na terra, boa vontade aos homens. O nascimento do Cristo era o nascimento anunciado como um evento da paz entre nós. E assim era em todo o exercício da sua vida entre nós, porque o Cristo, aonde se achegasse, havia de nos brindar com augúrias de paz. A paz esteja convosco. E assim se fez também no aparecimento após a crucificação infame, de trazer esta mensagem ao reencontro com os discípulos. A paz esteja convosco. Ao nos lembrarmos do pobrezinho de Assis, já naqueles seus últimos anos, ele enfrentava grandes dificuldades na irmandade, porque aqueles que o seguiam na sua missão extraordinária de construção de uma fraternidade nova em tempos de trevas na Úmbria medieval, do século XII e XIII, nós encontrávamos ele inquieto, e depois de perceber a grandiosidade do presente divino na expressão da sua missão na terra, e de conscientizar-se de que não haveria de ele, que era um exemplo de desapego, de ficar apegado a ideia de uma fraternidade conforme o seu pensamento, porque acima de tudo, tudo era presidido por Deus. E quando ele começou a perceber isso em profundidade, em que pese todas as doenças que o afetavam naquela oportunidade, ele se sentiu imensamente em paz. E em tal integração com Deus, que naquele dia, depois desta noite de um perfeito encontro com a majestade divina, nos desdobramentos maravilhosos que realizava, ele acordou com alegria indefinível. E diante do seu grande amigo e companheiro Frei Leão, ele demonstrava esta alegria louvando a criação divina. E por aquele dia disse ele a Frei Leão: Frei Leão, se pudéssemos definir Deus, talvez a melhor definição fosse: Deus é paz. E daí entendermos a majestade daquela oração atribuída a São Francisco, em que, em uma frase significativa, diz ele: fazei-me, Senhor, instrumento da vossa paz. É com esse sentido da conquista deste sentimento tão sublime, esta expressão e esse valor tão sublime dentro de nós, em que pese o mundo que estamos a vivenciar de tão grandes e tão graves contradições, em que a despeito de tudo o que conquistamos pela ciência, pelo conhecimento, tudo o que é próprio da conquista humana até os dias de hoje, encontramos também ainda alicerçado no convívio social
expressões de violência, de inquietações, tudo aquilo que em última instância conspira contra a paz no mundo. O apóstolo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, faz uma lista de elementos que, ao longo da história humana, destacavam o rebaixamento da vida humana. E diz Emmanuel, tínhamos a destacar, ao longo da história humana, a barbárie. A barbárie perpetuava os desregramentos do instinto e, de fato, ao longo do tempo, construímos, como conquista humana, estatutos, regramentos que nos possibilitaram o desenvolvimento da política. E quanto mais aperfeiçoada a política, substituímos exatamente a barbárie. A anulação da barbárie veio com o aperfeiçoamento dos sistemas políticos. E isso foi uma conquista humana. E diz Emmanuel, também tínhamos como expressão angustiante daquilo que rebaixava a vida humana, a fome. Ainda a temos, certamente, ao nosso dia e em alguns estamentos, para algumas sociedades. Mas a fome já foi responsável por morte, por exemplo, e pela diminuição da qualidade de vida de parcelas expressivas da sociedade. E veio exatamente o comércio para possibilitar chegar nos ambientes de seca, aqueles que sofriam por calamidades climáticas, entre outras situações, para fazer com que alimentos pudessem migrar de um local para outro, e tivemos exatamente a superação dessas graves situações de fome. A peste. Em um determinado momento, a Europa viu dizimada mais de 1/3 de sua população pela peste. Dizimava populações imensas. E aí, com a evolução da ciência, tivemos a solução para muitas das enfermidades. A peste foi exterminada. O primitivismo, que durante muito tempo nos fazia diferenciar, como dizia Emmanuel na sua construção algo poética, dos castores. Os castores constroem seus locais de morada, né, as suas pequenas habitações, com coisas rústicas, alinhando ali gravetos. Pois bem, ao longo de muitos e muitos séculos, o ser humano fez as suas edificações reunindo gravetos, reunindo pedaços de toras de madeira, mas ao longo dos últimos tempos, em particular, nestes tempos mais próximos, nós tivemos o desenvolvimento do engenho humano e o homem fez eclodir a indústria e superou o primitivismo. Depois diz Emmanuel, a ignorância nos lançou às trevas das superstições e de tudo mais ao longo dos tempos. Mas aí, com o desenvolvimento da imprensa, com o desenvolvimento da educação, superamos as graves situação de ignorância que graçava por grande e parcela expressiva da população. Depois, o isolamento, porque durante muito tempo as sociedades foram isoladas, as pessoas viviam em pequenas comunidades sem se conectar umas com as outras, e não tínhamos exatamente esse conhecimento que hoje nos é possível, por tudo que, a partir de um certo momento, com o desenvolvimento das comunicações, do telégrafo, do rádio, da televisão e agora da internet, nos permite reunir informações sobre o modo de vida dos outros e aprendemos uns com os outros. E essa separação, esse isolamento, esse insulamento foi substituído. Depois a ociosidade, porque a ociosidade era cultuada. Até há bem pouco tempo, entre os nobres, as castas nobres,
Se dizia que um nobre verdadeiramente não deveria trabalhar. Trabalhar era para classes inferiores. E por isso mesmo a visão do trabalho como algo inferior. Mas era o próprio Cristo a nos informar a excelência do trabalho, sendo Ele mesmo carpinteiro, trabalhava todos os dias, como Ele dizia: o meu Pai trabalha todo dia e eu também. Mas até há bem pouco tempo, nós cultuávamos a ociosidade e dizíamos que o trabalho era coisas menores para exatamente aqueles inferiorizados na sociedade. Mas aí desenvolvemos exatamente a moral, e com o desenvolvimento moral associamos à dignidade humana o valor do trabalho, e hoje é considerado como menor exatamente a ociosidade. Tudo isso engrandece a vida humana. Há a destacar também Emmanuel outros elementos como o cativeiro. Até há bem pouco tempo na história humana, se imaginarmos os últimos 10.000 anos, em que certamente tivemos várias e várias vidas, quem sabe centenas de existências, ao longo dessas centenas de existências, convivemos com o cativeiro, em que homens eram vendidos no mercado como coisas, como objetos. Isso é muito recente da história da humanidade, eliminarmos a escravidão, e isso se fez exatamente pela evolução da educação espiritual, e nós abolimos o cativeiro. São conquistas da humanidade. E diz Emmanuel, também a imundície, e de fato os historiadores que se reportam a análises, os antropólogos que se reportam a analisar como era o convívio, mesmo daqueles que eram considerados os ricos, como era a convivência no lar. O lar dos ricos de até bem pouco tempo era um lar de pessoas imundas, porque as pessoas não cultivavam a higiene. A higiene é um valor muito recente, muito moderno, e portanto, exatamente quando agigantou-se a higiene, nós removemos a imundície. Tudo são conquistas da humanidade. E quando olhamos para todas essas coisas, dizemos: hoje vivemos muito melhor. E é verdade, vivemos muito melhor. Mas diz Emmanuel, existe um elemento que sempre foi causador de diminuição do valor da vida humana e que sempre foi categorizador exatamente da diminuição daquilo que é a representação dos valores que o Cristo nos veio ensinar, é a permanência, depois de 2.000 anos da presença do Cristo entre nós, da guerra, como expressão exatamente daquilo que suprime a paz, que justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. E diz o apóstolo Emmanuel, é verdade que nem a política, nem o comércio, nem o desenvolvimento da ciência, que nem o desenvolvimento dos valores morais e espirituais naquilo que já alcançamos, nos possibilitou nos desvincularmos disto que é um atentado a tudo que veio em forma de lições a partir do Cristo, lições espirituais a partir do Cristo, porque as guerras que realizamos ainda hoje têm a mesma crueldade, tem o mesmo sentido e a mesma origem, porque a origem da guerra é o egoísmo humano, a mesma daquilo que assistíamos no Egito Antigo, que assistíamos a partir das campanhas de Alexandre Magno, daquilo que assistíamos nas campanhas sangrentas das cruzadas, no massacre aos cartagineses, por exemplo, e de todas as grandes guerras que eclodiram no século passado. Tudo isso é ainda hoje presente na convivência humana. E diz Emmanuel que somente irá desaparecer quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano. E desta forma, em assim sendo, que os homens se amem como irmãos. E é por isso mesmo que a doutrina espírita adquire aí
uma importância muito grande para aqueles que a abraçam, porque fiel ao Cristo, assinala que precisamos reviver as suas lições, em particular quando ele nos dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No Evangelho de João, no seu capítulo 14, temos a última parte, o Cristo nas conversações que realizava com os discípulos naquela última ceia. É uma passagem extraordinária para aqueles afeitos à leitura evangélica. Haverão de encontrar essa passagem como que mais adequadamente posicionada ao fim do capítulo 17, exatamente quando tudo o que ocorreu na ceia já se verificara, ou seja, as lições de humildade em que ele se faz o humilde servo a lavar os pés dos apóstolos, nas lições de humildade que ele guardava para aquele último instante. Também ao chamar a atenção de todos os desafios que eles haveriam de passar por seguir o seu exemplo, o seu ministério de amor. E havia de chamar a atenção a eles de que, em que pese todas essas dificuldades, eles se mantivessem tranquilos, porque ele havia vencido o mundo. E que também haveria de nos legar mais à frente a vinda do Consolador prometido. Mais adiante, era o Cristo a fazer uma oração por ele mesmo, porque sabia daquilo que haveria de ocorrer logo em seguida. E depois rogava ao Pai a proteção para os discípulos, e não deixava de reconhecer que, para além dos discípulos, houvesse também a proteção do Pai para o mundo que ainda não havia conhecido. E depois de todas essas coisas, fica mais claro aquela despedida do Cristo de nós outros. Naquela oportunidade reunido com os discípulos, já tendo Judas se ausentado para realizar o ato infame da delação, da traição, chega o Cristo para os seus discípulos a dizer: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não é como dá o mundo que eu vos dou. Que não se perturbe nem se acovarde o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, ter-vos-íeis alegrado, porque parto para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois está chegando o príncipe deste mundo. Ele em mim nada tem, mas para que o mundo saiba que amo o Pai, assim procedo, tal como ele me ordenou. Levantai-vos, partamos daqui. É magnífico que podemos reter destas palavras do Cristo na despedida aos discípulos, algo como que, se ele nos falasse ao coração nos dias de hoje. Porque somos nós agora a nos determos nestas palavras. Estamos diante do Cristo e ele assinala de que nos legou um valor imenso, a paz, e que essa paz não é como o mundo nos oferece. Estamos inquietos. Os dias de hoje são dias de muitas inquietações. Assistimos casos de violências, estamos preocupados com as desigualdades que nos atormentam, estamos inquietos diante das incertezas econômicas, assustados diante das conflagrações que não só colocam países contra países, mas internamente, no ambiente de cada país e em cada cidade, na violência urbana, no racismo, na exclusão de toda sorte, em que uns se acham no direito de repudiar o outro por uma opção, seja ela religiosa, seja ela
relacionada à sexualidade, ou qualquer que seja, e estamos absurdamente assustados diante destes conflitos. Alguns, entre aqueles que se dizem cristãos, assinalam essa situação de insegurança que vivemos como sendo necessária o uso cada vez mais alarmante da própria violência para dirimir a violência. E vem o Cristo reavivar-nos em suas palavras, que são um chamamento à humanidade dentro de nós, a nos alertar exatamente para a excelência do amor, porque o amor é capaz de superar toda a violência, a guerra e construir a paz. Diz o Cristo que não se perturbe nem se acovarde o vosso coração. Não é só um chamamento para nos acalmarmos, mas também para não nos amedrontarmos, porque o cristão deve defender afirmativamente a excelência do amor contra a violência. Para os que assinalam ser necessário violência contra a violência, o Cristo fez valer a lei do amor frente à lei mosaica. Não era mais o dente por dente, o olho por olho, mas sim a excelência do amor. O Cristo nos afirmava que ia para o Pai, e é também a conformação ali de uma mensagem para nós outros: vou para o Pai e vou para algo melhor, porque o Pai é maior do que eu, e se me amasseis, haveríeis de ficar alegre por isso. Porque ainda hoje, diante das coisas que retemos como algo muito precioso em nossa vida, um ente querido, e diante da perda do ente querido, nos sentimos ofendidos por Deus, por ter-o levado. Se tivermos a impressão de que não vai ele em direção ao Pai, poderíamos até ficar inquietos, mas ficamos com ciúme de Deus de ter levado os nossos queridos, enquanto que é Ele a dizer: se me amasseis verdadeiramente, ficaríeis felizes. E nos afirmava um caminho que deve ser, em última instância, a nossa busca, a busca de ir em direção ao Pai e nos alegrarmos por essa ida em direção ao Pai. E o Cristo nos afirmava também que era chegada a hora, e que nessa chegada de hora haveria o mundo de saber que Ele amava o Pai, e tudo o que o fazia porque Ele ordenou. Ao final daquela palestra, Ele diz, na expressão daquela recomendação para aquele último instante, para elevarmos as vibrações, porque a mensagem havia sido dada: levantai-vos, partamos daqui. Levantar, as pessoas imaginam porque estavam sentados, certamente estavam sentados literalmente, mas depois da mensagem do Cristo devemos elevar as nossas vibrações para irmos em direção ao alto. Levantai-vos, partamos daqui em direção ao sol. É impressionante nessa expressão, porque em última instância nos fica como legado dessas mensagens aquilo que o apóstolo Paulo mais adiante haveria de nos recomendar: vivei em paz uns com os outros. No sustento do valor da paz, precisamos saber conviver em paz uns com os outros. É necessário cultivar os valores da tolerância, do entendimento. Hoje vivenciamos um mundo da intolerância, e quanto mais avançamos na ciência, aquilo que Emmanuel vinha destacando como valor para a conquista exatamente de muitos dos aspectos que antes nos infelicitavam, conquistar elementos que pudessem superar a fome, o isolamento, a ignorância, tudo isso que hoje temos à nossa disposição com a internet, por exemplo,
nós utilizamos para criar situações de inquietação, de medo, de angústia, de depressão para tantos, porque não agimos, em geral, reagimos. É impressionante como os nossos comportamentos, e hoje os psicólogos têm se voltado a entender como muitas das nossas ações resultam em resposta a ações dos outros. Nós estamos reagindo, não pensamos antes de agir. Algo nos vem de imediato, na velocidade com que nos chegam as informações, e reagimos. Quantos dos que aqui estão, ao acessar uma rede social, mal chega uma informação, nem reflete sobre ela, nem é capaz de dizer de onde vem essa informação, será que é verdade? Se aquilo lhe causa espanto, você já é capaz de colocar uma opinião, curtir ou não curtir. E vamos dando seguimento àquilo que pode ser uma ofensa, que pode gerar inquietações, que pode sinalizar exatamente para o infortúnio de um nosso semelhante. Não temos mais preocupação de dar um tempo, de observar aquela informação, de deglutir para poder agir mais adequadamente. É preciso, no sustento da paz, ter esse tempo de reflexão. E diz Emmanuel que nas tarefas da paz, a pessoa tem que refletir exatamente naquilo que constrói a paz. Precisamos ter responsabilidade no agir com o outro, na recomendação do Cristo, em dizer, façamos sempre ao outro, conforme gostaríamos que o outro agisse em relação a nós mesmos. Isso implica que possamos agir mais refletidamente e deixarmos de reagir instantaneamente àquilo que nos chega. Diz o Cristo, não vos dou a paz como o mundo a dá. De fato, a paz do Cristo é diferente da paz do mundo. O que a paz do mundo nos recomenda? Muitos de nós, por exemplo, diante do mundo do trabalho, ficamos a imaginar a necessidade de trabalhar para colher frutos que nos possibilitem comprar a paz. A paz que queremos comprar pode ser medida pelos bens que sonhamos ter, uma casa, quem sabe, ou também pode ser colocada para um futuro que imaginamos devemos ter, numa aposentadoria sonhada, num repouso algo confortável, naquilo que podemos justificar como uma ociosidade merecida depois de tanto labor. Tudo isso que se configura no comum das relações humanas significa dizer que não é essa a paz que o Cristo nos veio trazer. Porque a paz do Cristo é uma paz operosa, é uma paz de constante construção, e construir o homem que precisamos ser para ir em direção à luz é algo que não se coaduna com a ideia de ociosidade, de inatividade, que em geral o mundo confere à paz que procura vender. De modo que esse sentido da paz é preciso ser percebido pelo cristão verdadeiro, aquele que verdadeiramente se aproxima do Cristo e quer realizar ações, pensamentos, construções, obras associadas às mensagens do Cristo. E diz o apóstolo Emmanuel, ao construir para nós um roteiro de conquista da paz, ele diz, é tão fácil a conquista da paz, e ficamos assim a imaginar, é maravilhoso, a conquista da paz tem uma facilidade, naquele conceito que já guardamos de uma conquista, algo fácil como a paz do mundo, mas não é isso. São valores que há muito tempo perseguimos, mas ainda não conquistamos para nós mesmos, porque senão não estaríamos aqui, ainda nestas encarnações de baixo teor vibratório. Diz o apóstolo Emmanuel, é fácil a conquista da paz, basta, em primeiro lugar, que não ambiciones em demasia. E ele é muito carinhoso conosco,
porque ele não diz para que não ambiciones nada, ele diz: basta que não ambiciones com demasia, para que possamos graduar as nossas ambições, passo a passo. Comecemos a cada dia a pensar: eu preciso de menos para ser feliz. Depois, diz o apóstolo Emmanuel, é necessário que corrijas os ângulos de observação da vida, porque de fato, em muitas das nossas inquietações, a origem dessas inquietações são exatamente algo que imaginamos ser o conflito no ambiente de trabalho, aquilo que pensa alguém que imaginamos como adversário nosso, aquilo que é o proceder de alguém que gostamos e que imaginamos estar nos traindo a confiança. São todas imaginações sem fundamentos muito fortes. E quando analisamos com uma angulação adequada e dizemos: eita, isso nem era assim exatamente, aquela pessoa nem disse algo sobre mim desta maneira, o comportamento de tal pessoa nem era como imaginei, mas já foi causada grande inquietação. Então é preciso fazer uma angulação mais adequada. Sempre que os problemas vêm, e em geral não falta quem chegue diante de nós e diz: você viu o que fulano disse? Aí a gente já entra naquela sintonia baixa, daquela maledicência, daquela fofoca, daquilo que nos vem trazer. Então é preciso uma angulação diferente. Então, em geral, é sempre um bom proceder. Quando a maledicência vem em direção a nós mesmos, nós nos calamos, refletimos e diz mesmo àquela pessoa: será que isso é verdade? Será que você não ouviu direito? Seria possível que esta ocorrência que você me relata tivesse outra motivação? Tudo isto, observar por outra angulação, nos faz conquistar a paz. Depois diz o apóstolo que te entregues à mão de Deus, às mãos de Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Em geral, em todas as ocorrências, e eu tenho visto isso entre amigos muito queridos, uma inquietação com relação ao país, com relação às questões econômicas e tudo mais, e nos inquietamos nestes dias, esquecidos de que Deus governa as nossas existências. Em algum momento, aquilo que não é possível de ser resolvido por nós mesmos, em que pese hajamos numa determinada direção, deveremos colocar nas mãos de Deus, com confiança plena, porque Ele preside os nossos destinos e nos quer a todo elevados em direção a Ele mesmo. Por isso mesmo, aquilo que não é capaz de ser resolvido por nós mesmos, coloquemos na mão de Deus, e que por fim cumpras fielmente com os teus deveres. Muitas das inquietações ocorrem exatamente porque aqui e ali fugimos aos nossos deveres e deixamos acumular coisas que deveríamos realizar, e nós nos apercebemos quando temos muitas coisas para realizar, quando começamos a fazer, é um fardo que se tira. Então a disciplina é importante, separar aquilo que é necessário daquilo que nem é tão importante, e a gente vai colocando na agenda. Sermos fiéis àquilo que nos propomos, em particular, sermos fiéis àquilo que nos propomos no campo espiritual, daquelas conquistas espirituais, dos serviços no bem a que nos propomos realizar. É interessante porque o Cristo, ao nos falar dessas mensagens de paz, nos traz também outras passagens no Evangelho que causam estranheza, porque se não vejamos, as pessoas falam muito sobre essa passagem contida em Mateus no capítulo 10, porque diz o Cristo: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. E as pessoas ficam a se justificar, está vendo? Foi o Cristo a dizer que vem trazer a paz, a espada da justiça, para fazer a justiça divina. São pessoas que nem leem o Evangelho, porque toda narrativa deve ser interpretada na composição do todo, naquilo que são as lições do Cristo. Esta frase tem um emprego certo na percepção mais profunda de sua mensagem, porque é difícil de interpretá-la pegando a frase solta. Na realidade,
vinha o Cristo nos trazer mensagens muito profundas. Quando pensamos na espada, pensamos que ela, na expressão daquilo que ela realiza, ao cortar as coisas ao meio, nos revela não só as entranhas daquilo que corta, mas nos revela os dois lados daquilo que é a expressão do seu corte. Porque de fato veio o Cristo nos revelar a verdade extraordinária, dividir o sentido da vida. Temos uma vida material, temos uma vida espiritual. A conquista desta vida espiritual envia esforços. É uma guerra íntima entre esses dois polos. O mundo nos convocando às necessidades da carne, a essência de nós mesmos, a vida espiritual requerendo a conquista dos tesouros imperecíveis. Quanto mais vamos em direção da conquista dos valores espirituais, mais precisamos lutar contra o atraso que nos vincula à matéria. O Cristo, portanto, nos traz uma exemplificação daquilo que são as verdadeiras lutas que devemos travar. Lutas que não são sanguinolentas, que não são de imposição, e não são lutas contra os outros, mas é a luta em nós mesmos, para a edificação do homem novo. Portanto, diz o apóstolo Emmanuel, buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus também é chamado o príncipe da paz. É interessante também porque naquela passagem contida em Mateus, nós vamos encontrar: bem-aventurados os que choram. Como traduzir o chamamento de Jesus à tranquilidade, se somos condicionados a perceber tranquilidade, bem-aventurança com o choro, com o sofrimento? Mas é verdade também que o Cristo, a nos dizer assim, nos falava de que na evolução espiritual precisamos entender que felicidade não quer dizer momentos de exaltação dos sentidos, quer dizer reforço da segurança íntima, porque a vida de nós outros, de cada um de nós, impõe a compreensão de momentos em que temos momentos de júbilos e momentos de sofrimento, de enfrentamentos, de quedas, por nossas próprias escolhas, mas aquele espírito que vai se fortalecendo na fé, na resignação e na coragem para os enfrentamentos, ele vai alicerçando nele mesmo aquilo que é necessário, a coragem intimorata do verdadeiro seguidor do Cristo. Diz o apóstolo Paulo, em nos fazendo um convite à tranquilidade: procurai viver tranquilamente. Aqueles que procuram viver tranquilamente têm no Espiritismo um reforço essencial na compreensão de tudo que nos causa sofrimentos, o estudo das leis da causalidade. Este é um elemento fundamental e diz o apóstolo Emmanuel: nada se configura tão fundamental como entender a justiça divina. E entendendo as leis de causalidade, nós podemos enfrentar os grandes desafios da vida, os grandes testemunhos, sabedor de que tudo em última instância é baseado na justiça perfeita que preside as nossas vidas. E diz o apóstolo Emmanuel: a justiça divina que estabelece as linhas do destino e da vida de modo a felicitar o espírito na jornada evolutiva. Quando percebemos isso, nos apacentamos, mesmo diante dos grandes ruídos, dos grandes conflitos que nos cercam. Diz o apóstolo Emmanuel: é necessário também o exercício da vontade bem dirigida. Quando os nossos pensamentos se voltam para a edificação do bem, as ações que estão vinculadas a eles também produzem bons frutos. Terceiro aspecto trazido por Emmanuel: a meditação como norma de elevação dos pensamentos. Um momento, pelo menos, ao dia,
para meditar. É o momento de tranquilizar os pensamentos. É o momento em que refletimos sobre as ocorrências para agirmos. Este intervalo entre todos os ruídos que nos cercam e o agir é elemento extraordinário da conquista da paz. O terceiro elemento, o quarto elemento a ser trazido por Emmanuel é a oração. Quando oramos, nos colocamos, esse diminuto ser que somos, na grande construção humana, na grande construção universal que nos cerca, na vontade divina que preside as nossas vidas. O longínquo divino, que longínquo em função daquilo que nos separa em grandiosidade espiritual, mas extremamente perto, quando nos voltamos para Deus. A oração é esse instante, quando nos entregamos em oração profunda, em que pesa a distância imensa de nós mesmos, pelo pequeno que somos, da grandiosidade do amor absoluto, ele se aproxima, mas se aproxima tão intensamente que nós mesmos nos pensamos, Deus em nós. Então, a oração é elemento essencial a cada dia para que possamos nos fazer pacificados. Diz o apóstolo Emmanuel, todos esses elementos são fundamentais para a conquista da paz. E quando assim percebemos, mesmo diante das mais terríveis ocorrências em nossas vidas, quando chegamos mesmo a pensar, aonde está Deus? Onde está o divino que não vê aquilo que estou passando? Ainda assim, quando paramos um pouco para pensar, e mais adiante, quando refletimos sobre tudo o que passamos, chegamos à conclusão, como diz o apóstolo Emmanuel, que a divina providência estava 10 minutos antes das nossas necessidades. 10 minutos antes de ocorrer qualquer coisa, já estava ali a equipe espiritual designada pelo divino para nos amparar, para nos dar força. E se sintonizarmos com ela, mesmo nas grandes ocorrências, teremos solidez, fortaleza para os enfrentamentos, resignação, reforço da fé, para nos fazermos verdadeiramente vinculados com o divino. Diz, portanto, o Cristo Jesus, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda. É assim que, na realidade, o convite do Cristo é tal como no exemplo que ele nos traz, a fé como uma semente, e precisamos cultivar para que floresça em nós. Alimentar a fé é caminho para a conquista da paz própria. Nas lições do Cristo para a comunidade cristã, e devemos nos sentir como estes que são convidados para o banquete divino. É chegado aquele momento, no capítulo 20 do Evangelho de João, no relato do evangelista, assim encontramos: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Nos sintamos assim, nesta reunião sublime, porque de fato esta recomendação para os discípulos permanece aos dias de hoje. Para Pedro, por exemplo, ele se referia na delegação de que ele se fizesse de fato o orientador dos discípulos naquilo que se seguiria nas missões apostolárias, recomendava para que ele apacentasse as suas ovelhas. Não dizia mais nada, não dizia como agir desta ou daquela forma. Diz: apacenta as minhas ovelhas. Esta, em última instância, é a grande missão de todos nós. E pensamos: mas eu não sou Pedro, a quem eu irei apacentar? O nosso ambiente de casa
é do tamanho da nossa missão. Em geral, queremos a missão grandiosa dos grandes apóstolos e precisamos começar dentro de nós. Como dizia a música extraordinária que cantamos com tanto fervor, a paz do mundo começa em mim. Precisamos pacificar a nós mesmos, nas nossas inquietações, precisamos oferecer condições para o entendimento daquilo que nos inquieta. E no ambiente doméstico, entre os irmãos, junto aos filhos, aos pais, ser aquele que representa sempre ponte para o entendimento. Aqui está o problema, aqui estão as soluções. E nós, como intermediários, a construir a paz. Seguindo o exemplo de Francisco, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Em assim fazendo, entendermos que a cultura da paz não é algo que se faz de imediato, não é algo que se adquire de imediato, portanto, perseveremos. Construamos essa paz a cada dia, em cada atitude. Hoje dizemos: o que fez pela construção da paz em mim, na minha família? Porque pensamos numa paz para a sociedade e, em geral, respondemos aquilo que é necessário à construção da paz na sociedade como algo que necessite de uma opinião gravosa sobre outros, de levar uma opinião sobre governos, sobre qualquer coisa. No ambiente em que nos reunimos para tratar do Evangelho do Cristo, no ambiente da casa espírita, outros no templo religioso evangélico, outros na igreja católica, em que pese ali está reunido em nome do Cristo, nós alimentamos discórdias, porque aqui e ali dizemos: sabe aquele comportamento daquele? Olha, aquele ali que está orando, mas ali, ele tem um comportamento tal ou qual, ou está fazendo caridade, mas porque quer aparecer, ou isso, ou aquilo. Nós julgamos os outros, e quando fazemos isso, nos afastamos do Cristo. É necessário cultivarmos as impressões melhores sobre os outros, e quando não pudermos assim agirmos, quando não pudermos construir uma opinião boa sobre os outros no ambiente em que convivemos, façamos como Cristo recomendou em uma das psicografias magníficas de Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, em que o Cristo, trazido a um conflito entre os apóstolos depois da sua crucificação, porque as atividades na casa do caminho se faziam, e quanto mais se realizavam ali atividades no bem, mais também crescia a disputa entre os discípulos. Os discípulos buscavam falar: Tiago está fazendo isso porque quer ficar de bem com o judaísmo oficial. Mas Pedro age desta forma, por isso, por aquilo. E essas inquietações estavam provocando graves dissenções entre os apóstolos. E numa determinada oportunidade, Pedro, preocupado por isso, talvez porque o Cristo tinha dito a ele: apacenta as minhas ovelhas, e ele procura reunir os apóstolos para que façam orações, tal como um evangelho no lar, pedindo ao Cristo que os orientasse. E é dito por Humberto de Campos que chega o Cristo presente a eles, como se abrisse ali as paredes. Naquela reunião espiritual extraordinária, o Cristo se apresenta, e em trazendo aí uma face melancólica diante das dissenções que ocorriam, Pedro pedindo um auxílio, e é o Cristo a dizer: eu não vos falei para amar-vos uns aos outros como eu vos amei? Sim, Senhor, mas temos amado, fazemos o bem, a caridade, sim, tudo isso é muito bom que ocorra, mas mais do que tudo, é necessário que procedamos à campanha extraordinária da paz. E eles ficaram: mas Cristo, o que é que de fato seria essa campanha? A campanha deve ser iniciada pela caridade essencial, a caridade da língua. E muitos de nós precisamos a pensar: o que fazemos com as nossas palavras? Para onde dirigimos as nossas palavras? Qual a acidez das nossas palavras? Imaginemos para os dias de hoje
a necessidade de realizarmos esta campanha extraordinária de cuidarmos daquilo que sai da nossa boca, da nossa língua. Certamente haveríamos de falar mais sobre a paz. Queremos voltar ao pobrezinho de Assis, porque havia na região onde os irmãos de Francisco construíram um eremitério com gravetos, com barro, uma casinha simples no Monte Casale. E ali tinha aquela cabaninha. Em geral, quando eles iam para essas regiões, para fazer orações muito profundas, para ficar mais conectados com Deus, aquele grupo que ali se reunia, um ficava tomando conta da casa e os outros iam trabalhar para buscar os alimentos do dia. E ali havia um irmão que ficava coordenando os trabalhos da casa, o irmão Ângelo Tartale. O irmão Ângelo Tartale havia sido um soldado que se integrou aos trabalhos de Francisco. E ele era muito dedicado, em que pese o jeito rude. Naqueles dias, se sabia que tinham 3 bandidos que assaltavam as redondezas. Naqueles dias, com fome, eles foram ao eremitério. E assim que se apresentaram diante do Ângelo Tartale, ele disse: bandidos, bandoleiros, vocês imaginam que estão diante de alguém frágil? Eu vou avisando, eu sou um velho soldado. Eu não tenho a minha espada aqui, mas tenho esse porrete. E se vierem com a intenção de roubar as nossas parcas azeitonas, eu vou quebrar-vos as costas ao meio. E assim se deu. E os irmãos franciscanos começaram a retornar das suas atividades e chegaram, e Ângelo Tartale contava essa história em gargalhadas, contando como expulsou os bandidos dali. E os irmãos riam daquela história, da forma como ele apresentava, até que chega Francisco. E quando Francisco chega e vê o relato daquilo que é trazido por Ângelo Tartale, ele contrai a musculatura da face. Estava contrariado. E eles perceberam, calaram-se, como aquelas pessoas que dizem: errei. E viram que ele não gostou. E ele sai. E os irmãos ficam comentando: o que foi que fizemos? Erramos. E ele lá fora disse: soldados, soldados, o que é que uma espada edifica? De uma espada é possível construir a tranquilidade de uma família. Uma espada é capaz de arar campos para gerar alimentos para os homens. A espada, os soldados, e aquilo lhe invadia o coração, e ele não queria ficar com raiva e nem demonstrar raiva, porque se ele fizesse assim, ele agiria como Ângelo agiu com os bandidos. E ele dizia: Senhor, tira essa espada da ira do meu coração. E depois que ele conseguiu pensar como poderia falar para os irmãos, dizia: eu tenho que falar a eles, Senhor, mas eu não quero reclamar deles, porque eu não quero agir com a violência que eles cultivaram nas conversações que fizeram. Preciso me apacentar. E quando ele se apacentou, ele voltou para os irmãos e disse: irmãos, eu estava a pensar, sabe aqueles bandidos que estavam pregados na cruz junto ao Cristo? Eu fiquei a pensar, será que eles, se eles tivessem tido pão para alimentar a sua fome, se ele tivesse o cuidado de uma mãe para lhes oferecer amor, será que eles tinham realizado aquilo que os fizeram
estar ali como dois ladrões em torno do Cristo. Eu fico a imaginar, se as penitenciárias não estão cheias de pessoas que não tiveram uma mãe para orientar-lhes a vida. E mais adiante eles dizem: o que é um bandido senão um doente? É um doente de amor. Sabe, irmãos, sabe a minha vontade diante desses bandoleiros? É de ir diante deles, prostrar-me ao chão e pedir a eles perdão e falar com eles do amor do Cristo, tratá-los como uma mãe trata ao próprio filho. E aí Ângelo Tartaglia vindo: por Deus, irmão Francisco, fazer que seja eu aí em penitência. Não, irmão, porque eu errei, irmão Francisco. Não, irmão, erramos todos. Quando acertamos, acertamos todos. Quando erramos, erramos todos. Eu irei. Não, irmão Francisco, por Deus, me permita me redimir. E o irmão Francisco pensou: nunca devemos tirar do outro a oportunidade da sua redenção. Sim, irmão, então tu irás, mas tu farás assim: tu irás andando pelos vales, porque não deverás estar tão longe, subirás montes e descerás, e assim que encontrares dirás: irmãos bandoleiros, vinde a mim, vem aqui comer as uvas que foram trazidas pelo irmão Francisco. E aí ofereces a ele o pão e o vinho, e colocas uma toalha branca, e se eles verem a paz nos teus olhos, eles virão ter contigo. E tu dizes: por tudo que é sagrado, me perdoem, irmão. E irás dizer a eles: irmãos bandoleiros, não assaltem mais os teus irmãos pelas estradas. E deixais com Deus, porque a misericórdia de Deus cuidará do resto. E assim o irmão Tartaglia fez. E depois contam os relatos franciscanos que esses bandoleiros vinham ao eremitério trazendo lenha nas costas, entregavam aos irmãos franciscanos, e Francisco os recebia para dar o que comer, e lavava-lhes os pés, e falava do amor do Cristo. E eles se encantaram tanto que ao longo do tempo foram cultivando aquele amor de Francisco e integraram as hostes franciscanas. É o amor que o Cristo nos ensinou, que Francisco viveu e que somos convidados a realizar, olhando a violência do mundo como uma doença, a doença dos que não conhecem o amor. E precisamos ser mensageiros do amor, refletir no amor do Cristo, no amor do pobrezinho, a dizer: ó Senhor, tirai a espada da ira do meu coração, para que eu seja expressão do teu amor, instrumento da tua paz, a elevar o amor que o Cristo nos ensinou como código da construção da paz no mundo. Que o amor do Cristo nos inspire para esses dias e que traga o refrigério à nossa alma. Paz ao mundo, paz e bem, meu querido André, nesses 3 anos de sua partida para o Pai. Alegro-me com tua estada entre os companheiros do Cristo Jesus. Paz e luz a todos, assim seja.